Gente, é quase um senso comum a gente olhar pra fora e ficar procurando quem é o responsável pelo meu insucesso. Mas, na verdade, o responsável, tá aqui. E muitas vezes, esse responsável tem um nome. 3 letrinhas. Ego. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou trazer pra você os 5 maiores aprendizados que eu tive com esse livro, e vocês estão vendo que não foram poucos, com este livro que é O Ego é Seu Inimigo. Depois eu posso até trazer uma parte 2 ou 3 desse vídeo pra falar dos demais aprendizados, mas por hoje, fica aqui comigo porque eu quero saber se esses aprendizados você já aplica na sua vida ou se deu uma fundida aí no seu cabeção. A primeira vez que eu li esse livro, O Ego é Seu Inimigo, foi por indicação do meu mentor, Rodrigo Vinhas. Eu comprei o livro, dei uma lida nas primeiras páginas, falei, não quero saber desse livro. Por quê? Porque ele me incomodou profundamente. Só que aí eu lembrei de algo que o meu analista me disse, que é o seguinte, toda vez que uma coisa te incomoda muito, é porque você precisa trabalhar. E aí, esses 5 aprendizados que eu trouxe pra vocês hoje, gente, eles me tocaram muito e eles falam muito de uma fase da nossa vida que a gente sempre passa, a gente fica voltando nela de forma recorrente, que é a aspiração ao sucesso. É muita hipocrisia a gente dizer que a gente não aspira o sucesso, seja ele qual for, seja ele o conceito que for pra você, mas a gente sempre aspira o sucesso. Então eu resolvi trazer 5 pontos sobre essa fase da aspiração que eu acho que talvez te ajude aí e talvez dê uma incomodadinha, mas esse livro ele foi feito pra incomodar mesmo. Então vamos lá. O primeiro aprendizado é o seguinte, o talento é o seu ponto de partida. Como é que você lida com o seu talento? Você usa o seu talento no seu máximo potencial? Ou muitas vezes o seu talento ele é seu inimigo? E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês que vocês vão entender de uma forma muito prática. A minha filha, ela nada e ela realmente tem um talento para natação. Então, quando ela fazia uma academia perto de casa, a professora de natação falou assim, olha, ela tem um talento para natação, só que aqui nessa academia ela não vai conseguir desenvolver. Então, se eu fosse vocês, procuraria um clube para ela poder começar a nadar e tal. E a gente acabou ficando sócio de um clube aqui em São Paulo e ela começou no formativo da natação. Ela estava com 2 ou 3 meses no formativo da natação, ela tinha, 6 anos. E o técnico do competitivo viu a Duda nadando e chamou a gente e falou assim, olha, eu queria levar ela pro competitivo, eu sei que ela é novinha, ela vai entrar numa categoria que nem existe, que é pré-mirim, mas a gente gostaria de fazer toda a formação dela dentro do competitivo. Aí eu sentei, conversei com ela, ela era muito pequenininha, né? Sentei, conversei com ela, falei, olha, minha filha, o Bruno, que é o técnico do competitivo, ele quer te levar pra lá e tal. E ela foi super animada. Eu quero porque eu vou nadar, porque eu vou ganhar medalha. Isso com 6 anos, gente. E aí ela começou a competir e ela realmente começou a ganhar todas as provas. Então ela sempre ficou atrás, né, do pessoal que tava ali no Mirim 1, no Petis, que são as categorias da natação, porque ela entrou muito cedo. Então, normalmente ela compete com meninas que são mais velhas que ela. Mas ela sempre ganhava, até uma competição que ela tinha certeza que ela ia ganhar, que é uma competição que chama Rei e Rainha, que é lá no Paineiras. E ela era doida pra ganhar essa competição, porque ganhava um cetro e uma coroa de espuma, mas era o sonho da vida dela. E aí, quando ela foi competir nesse dia, ela tinha certeza que ela ia ganhar. Por quê? Porque a menina que sempre ficava ali pau a pau com ela, não ia participar dessa competição. Então ela foi ali crente que ela ia ganhar. Porém, tinha uma menina, uma nadadora do Corinthians, que a gente nunca tinha visto essa menina na vida. E a menina chegou lá e literalmente deu um pau na Duda, na natação. E ela não conseguiu, ela ficou em segundo lugar, mas ela não ganhou o cetro e a coroa que ela tanto queria. E, como ela sabia que a menina não ia fazer parte da competição, o que aconteceu? Ela meio que deu uma, deu uma desleixada. E ela já tinha uns 9 anos nessa época. Ela deu uma desleixada nos treinos, sabe? Então ela chegava lá, ela achava que ela era melhor e ela não fazia força, treinava ali nas coxas. E aí, quando ela perdeu, ela chegou chorando. Mãe, eu queria muito ganhar. E eu falei pra ela, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. O talento, e eu nem tinha lido esse livro aqui ainda, hein, gente? Eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei, olha, o talento, ele é o ponto de partida pra você ser uma boa nadadora. Ele é o ponto de partida. Se você não fizer o esforço, se você não se dedicar,
Se você não for lá e não nadar no seu melhor potencial, esquece. Por quê? Porque pode ter uma pessoa que não tenha o mesmo talento que você, porque sim, você realmente tem talento, mas ela treina mais que você e ela se esforça mais que você. Então, ela fica melhor que você. Então, esse é o primeiro aprendizado, gente, e ele toca muito no fundo. Porque eu dei esse exemplo de uma criança, mas isso vive acontecendo com a gente na vida adulta. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que se comunica muito bem, mas se você não treinar essa sua comunicação, você acaba perdendo. Você acaba perdendo esse seu poder de se comunicar, a sua eloquência na fala, a sua oratória. Então, a gente precisa entender que o talento, ele é um ponto de partida. E muitas vezes ele se transforma no nosso inimigo, porque a gente acha que porque a gente tem talento, a gente é muito bom. E porque a gente é muito bom, a gente não precisa se esforçar, a gente não precisa se aprimorar, a gente pode fazer corpo mole. Então, esse é o primeiro aprendizado que eu tirei desse livro aqui, O Ego é Seu Inimigo. O segundo aprendizado, ele diz respeito ao silêncio. Falar menos e fazer mais. O poeta Hesíodo dizia o seguinte: não há nada mais fabuloso do que uma língua econômica. O que ele queria dizer com isso? Que a gente precisa falar menos e fazer mais. Não é, gente, por causa de inveja. Ai, porque vão copiar meu projeto. Ai, porque vão fazer igual a mim. Não é por isso. Eu vou explicar para vocês cientificamente por que a gente precisa falar menos e fazer mais. E primeiro, eu vou trazer um exemplo. Uma vez, em 1900 e bolinha, lá na Califórnia, existiu um candidato a governador chamado Upton Sinclair. E o Sinclair, ele era um escritor de mão cheia. Ele não era muito bom político não, mas ele era um ótimo escritor. E aí, o que ele fez? Ele escreveu um livro antes de ser eleito, antes de começar a campanha, que se chamava o seguinte: Como eu acabei com a pobreza na Califórnia. Beleza. Ele lançou esse livro, o livro estourou de vendas, só que, internamente, ele se conectou tanto que aquilo daria certo, que ele ia acabar com a pobreza, que ele ia ser governador, que ele simplesmente desconectou da campanha para governador. E o que aconteceu? Ele perdeu. O que isso significa, gente? Isso significa, eu sempre falo com vocês sobre conexão entre eu do presente e eu do futuro, não falo? Este caso é um caso em que, quando a conexão é muito forte entre o eu do presente e o eu do futuro, isso provoca no eu do presente um pensamento meio assim: ah, eu tô muito perto disso aqui, eu não preciso fazer tanto esforço para que isso aconteça. O nosso cérebro, ele entende dessa forma. Então entenda que quando você fala, você está competindo pelos mesmos recursos da ação. Falar e fazer usam os mesmos recursos dentro do nosso cérebro. Então, quando você fala demais, você fica fazendo muito discurso. Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer dieta, porque eu tô começando a low carb agora, porque, por favor, não me ofereçam açúcar, porque a partir de agora eu estou na cetogênica. Eu não como mais açúcar, não como farinha branca. Faz disso um evento. E o que acontece? Na primeira vez que te oferece um brigadeiro, você pega o brigadeiro. Na primeira vez que você vê um cookie, você vai lá e pega o cookie. Por quê? Porque você usa os mesmos recursos para falar e para fazer. Então, quando você tiver um projeto na sua cabeça, então você tem um projeto de escrever um livro. Em vez de você dizer assim: ai, é verdade, olha, eu vou escrever um livro, meu livro vai ter tantas páginas, porque vai ser um sucesso, vai ser best-seller, porque vai vender milhões. Escreve primeiro o livro e depois você fala sobre esse livro. Senão, você está competindo com os mesmos recursos. E você pode estar entrando nesse movimento do Sinclair, que é se conectar tanto com esse eu do futuro, que para você não faz mais sentido fazer nenhum esforço para você chegar onde você quer chegar. O terceiro aprendizado do livro O Ego é Seu Inimigo é o seguinte: torne-se um aprendiz. O que significa isso, gente? Isso significa a gente colocar o nosso ego de lado e a gente se colocar sempre em posição de aprender. Quando a gente acha, meu pai dizia muito isso, quando você acha que você sabe tudo, na verdade você não sabe nada. Então,
a pessoa, e Epiteto já dizia isso, a pessoa que acha que sabe tudo, ela não se coloca na posição de aprender. A pessoa que acha que sabe tudo, ela se coloca numa posição de arrogância, ela se coloca numa posição de superioridade, ela não exerce uma virtude que é a virtude da humildade. Então, diante desse aprendizado, eu quero trazer uma técnica para vocês que tem no livro e que foi de um técnico de lutadores de MMA. E qual era a técnica que ele usava com os lutadores? Era a seguinte, é a técnica do mais, menos e igual. Então, o que ele dizia? Procure uma pessoa melhor que você para você aprender, uma pessoa inferior a você para você poder ensinar e uma pessoa que esteja no mesmo patamar que você para poder se comparar. E esse último, talvez, gente, seja o exercício mais difícil. Se eu fosse colocar ali em ordem de prioridade, o mais fácil é a gente achar alguém que sabe menos para a gente poder ensinar. O mais difícil, eu acho que é a gente encontrar alguém que esteja no mesmo patamar que a gente, porque o nosso ego, ele é tão, às vezes, tão inflado, que a gente sempre olha pra alguém que às vezes está no mesmo patamar que a gente e fala assim, ah, não, mas com certeza eu tenho alguma coisa pra ensinar pra essa pessoa. E você não se coloca na posição de aprendiz. Quando você olha pra uma pessoa que sabe mais que você, como é que você age em relação a essa pessoa? No mundo digital, a gente vê muito isso, né? Então, até na questão dos lançamentos, por exemplo. Então, você vai lá e você olha uma pessoa fazendo um lançamento. Você pesca alguma coisa que ela fez, um jeito que ela falou, uma frase que ela usou, uma conexão que ela fez. Mas se você não se coloca na posição de aprendiz, você não dá espaço para você aprender. Você não dá espaço para você aprender. Eu tive um cliente, gente, que ele dizia para mim o seguinte, Debs, eu era tão... Assim, a gente vai falar sobre isso, mas eu era tão ensimesmado, ou seja, eu olhava tanto pro meu próprio umbigo, que eu achava que aprender era coisa de gente burra. Então eu não me colocava na posição de aprendiz, eu nunca me coloquei nessa posição de aprendiz e só a partir do momento que eu me coloquei nessa posição é que eu consegui ser promovido no meu trabalho. A partir do momento que eu entendi que sim, existem pessoas que sabem mais que eu e eu posso me colocar numa posição de humildade para poder aprender com elas. Que sim, existem pessoas que estão ali no mesmo patamar que eu e que a gente pode trocar. Eu posso me comparar com elas sem ficar me chicoteando. Ai, porque olha, o fulano faz isso, o fulano... Não, é simplesmente você se comparar e pensar assim, o que eu posso aprender com essa pessoa? Vocês trocarem ideias, vocês trocarem experiências. E eu acho que, de verdade... Pensando no ego, não no conceito do ego freudiano, mas no ego que está aqui no livro, é talvez a atitude mais difícil quando a gente fala do combo de você se tornar um aprendiz. Mas lembra, quando você se coloca nessa posição, você se coloca numa posição de humildade. Quando a gente fala da curva de aprendizagem, o lugar onde a gente mais aprende é quando a gente ensina. E quando a gente olha para o outro e a gente consegue entender que em alguns pontos nós somos iguais, em alguns pontos nós somos diferentes, mas a gente pode trocar experiências, isso é muito rico e muito maravilhoso. O quarto aprendizado é: a paixão pode ser um veneno. Eu conheço muitas pessoas que são intensas e que são apaixonadas. Mas eu vou contar uma coisa para você. Às vezes, a paixão ela esconde uma fraqueza. Às vezes a paixão, ela esconde uma insegurança. A paixão, ela tira a gente do senso de direção. A paixão, ela cega. Então, gente, até o que ele diz aqui no livro, o Ryan Holiday, ele diz assim, ó, torne-se um desapaixonado. Quando você se torna um desapaixonado, você é capaz de fazer alguma coisa com o seu coração batendo, mas sem estar cego para todas as circunstâncias que envolvem aquela situação. Eu não sei se vocês assistiram um filme que é de uma história real, de um acidente que aconteceu no Everest. Eu esqueci o nome do guia que levou o grupo para lá, mas o filme, ele é muito interessante, porque ele mostra exatamente isso. O guia, ele já tinha ido 1000 vezes, já tinha levado muitas pessoas, e aquele grupo especificamente, ele levou, e quando ele viu que ia dar uma tempestade de neve, que as coisas iam ficar complicadas, ele começou a falar pro pessoal, não, vamos descer, vamos descer. E um dos integrantes ali da excursão, né? Não é uma excursão, né, gente? Mas eu esqueci o nome, eu não sei como é que fala. Da expedição. Um dos integrantes da expedição, ele
não tinha dinheiro. Então ele sempre fazia vaquinha para ele poder ir, porque ele queria mostrar pro filho dele que ele tinha chegado ao topo do Everest. E ele se machucou e ele começou a não enxergar e tava ali uma confusão. E quando o chefe ali da expedição viu que não ia dar tempo, ele tava ali quase chegando no topo do Everest. E aí ele resolveu, por uma paixão, deixar o cara chegar, fincou a bandeira, olha o seu filho, não sei o quê, vamos tirar foto, ele vai ficar muito feliz e tal. Só que quando eles voltam, tem uma grande tempestade de neve, uma avalanche e morrem muitas pessoas nessa expedição. Morreram muitas pessoas. Então, olha onde a nossa paixão pode nos levar. Ela tira o nosso senso de direção. Ela tira, porque quem dá a nossa direção, gente, é o nosso propósito, né? A paixão, ela é pelo que eu sou apaixonado. Então, a paixão é o por. O propósito é o para. Então, o que eu tô disposto a suportar por causa disso? A paixão, ela não deixa a gente suportar nada. O propósito, ele faz com que a gente suporte alguma coisa porque tem um porquê. Porque tem um objetivo final. Porque você tem um propósito. Então, lembra sempre disso. A paixão, ela cega o propósito. Então, olhe como um desapaixonado. Não é para você não se apaixonar. É para você olhar com um quê de racionalidade essa paixão. Porque a paixão muito intensa, ela é um veneno. E lembre-se que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então a paixão, ela pode ser um remédio, mas ela também pode ser um veneno e mortal para o seu propósito. E o quinto e último aprendizado dessa fase de aspiração ao sucesso do livro O Ego é Seu Inimigo é o seguinte: não seja ensimesmado. Debs, o que é ensimesmado? Eu vou colocar entre aspas, tá? Ensimesmado, porque essa palavra não existe, fui eu que inventei essa palavra. Gente, o que é uma pessoa ensimesmada? É uma pessoa que só olha para si mesma. É uma pessoa que só olha para o próprio umbigo. E quando a gente olha só para o nosso próprio umbigo, a gente não consegue olhar o entorno. A gente não consegue perceber que para a gente crescer, a gente precisa de outras pessoas. O ser humano, ele é um ser social. Ele precisa de outras pessoas para poder crescer. Ele precisa de outras pessoas para poder evoluir. Lembra que eu falei sobre você se tornar um aprendiz? A gente precisa ser aprendiz de alguém para a gente poder passar para os próximos níveis. Quando você é ensimesmado, você deixa de ser altruísta. Você deixa de encontrar caminhos para que outras pessoas também possam crescer. Então lembra que a nossa vida, ela é uma grande teia. E ela é uma grande teia de pessoas. E se você é ensimesmado, você não consegue fazer parte dessa teia de pessoas. Você fica sempre sendo guiado pelo seu ego. Você tá sempre sendo guiado por aquele movimento de eu sou demais, eu não preciso de ninguém, eu não preciso aprender com ninguém, eu não preciso me comparar com ninguém. Eu só me coloco na posição de arrogância e de controle e me coloco na posição de ensinar. Eu só vou ensinar. Essa é a pessoa ensimesmada. Então não seja ensimesmado. Esses foram os 5 aprendizados que eu trouxe da fase de aspiração ao sucesso. Gente, tem muitos outros aprendizados nesse livro. Coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu traga outros aprendizados. Vai ser estudo de livro. Isso aqui vai demorar umas 3 horas de estudo desse livro, porque esse livro é realmente um livro que vira a chave. Então eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para que você possa comprar esse livro, ler, estudar e me contar se você teve algum outro aprendizado em relação a esse livro que vale a pena a gente poder falar por aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, deixa seu like e se inscreve aqui no canal para a gente poder se ver na próxima. Um beijo e até a próxima.